Olá, meus irmãos, amigos, né? Todos aí que estão ligadinhos no nosso canal. Um dia abençoado para todos. Quero mais uma vez, sempre como inicio o meu vídeo, pedindo a você que não está inscrito, né? Se inscreva aí no canal, acione o sininho, não é verdade? Não deixe aí, né, deixe o seu comentário. Você que já está inscrito, compartilhe com outras pessoas, na verdade. Deixe sempre aí o joinha aí, o like, né, que é importante para divulgar o nosso canal. Vamos divulgar. A intenção é só mesmo de, né, divulgar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus aos corações. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 23. Salmo muito conhecido, uma poesia de Davi, um salmo de alento, na verdade, um salmo que enche o nosso coração de esperança. E esse salmo ele tem algumas verdades nele muito interessantes para a gente pensar. Primeiro, né, ele começa dizendo assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A primeira coisa que eu olho para esse salmo e eu vejo Deus, esse sumo pastor, né? Eu vejo Deus prometendo, irmãos, suprir as nossas necessidades. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Interessante, irmãos, quando a gente precisa olhar para os textos bíblicos e precisa entender aquilo que está por trás das palavras. Interessante que o salmista ele vai dizer assim: nada me faltará. Irmãos, nada é nada. Em qualquer esfera da vida, em qualquer área da vida que nós tenhamos necessidade, ele está prometendo suprir. Olha que coisa interessante, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha que coisa interessante, ele promete suprir as nossas necessidades físicas. Nesse tempo tão difícil que estamos passando, Deus tem suprido as nossas necessidades físicas, sim, na verdade, nossa necessidade de alimento, a nossa necessidade do vestuário, enfim, a nossa necessidade de ter esse tipo de segurança. Ele caminha mais, ele vai dizer: refrigera a minha alma. Olha só, ele mais uma vez promete suprir agora aqui também até as nossas necessidades emocionais. Ah, quanta dificuldade nesse tempo, não, irmãos? Quanta ansiedade, a depressão às vezes vem, a ansiedade vem, o desânimo vem, a incerteza vem, o medo vem, diante de tudo que estamos vivendo, e ele promete isso: refrigera a minha alma, ou seja, ele promete suprir também as nossas carências emocionais, nos animando, na verdade, nos avivando, nos dando segurança, não é verdade? Abençoando o nosso coração para termos paz diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Ele vai dizer exatamente isso, não é verdade? Então refrigera a minha alma, né? E ele vai dizer mais: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele vai prometer até a questão, irmão, de suprir as nossas necessidades, né? Vamos dizer assim, essas necessidades não só físicas, não só emocionais, mas até as nossas necessidades sociais, vamos dizer assim, né? Diante de tudo que temos visto aí, né? Dessas injustiças, enfim. É uma proteção completa, melhor dizendo, é uma promessa de suprimento completo daquilo que seja a nossa necessidade. Seja na física, seja emocional, seja na social. Ele vai dizer isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada nos falta em nenhuma dessas esferas que nós possamos imaginar e qualquer esfera da nossa vida que nós estejamos passando por alguma dificuldade. Por isso eu queria dizer para você, meu querido, nesse dia, você que assiste agora a esse vídeo: se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Seja as questões físicas, emocionais, sociais, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja qual for a luta que você está enfrentando, seja qual for a necessidade que você porventura esteja tendo nesse tempo, creia que o pastor, o sumo pastor, não vai deixar faltar nada para você nesse tempo. Ele caminha um pouco mais, diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é verdade? Não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não só promete suprir as necessidades, mas ele promete companhia. Ele promete a presença dele conosco. Olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, sabe o que isso significa? Um Deus tão maravilhoso, um Deus tão tremendo, eu costumo dizer, né? Um Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo, de todos, um Deus que simplesmente é tudo. Esse Deus, muito embora grandioso, esse Deus, muito embora maravilhoso, esse Deus, muito embora Senhor de tudo e de todos,
Ele promete estar com a gente. Ele vem ao nosso encontro. Ele se coloca à nossa disposição. Ele diz aqui, ó, o salmista vai dizer que não vai temer, na verdade, não vai temer a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. O salmista tem a certeza da presença de Deus. E essa presença de Deus, irmãos, é que essa companhia de Deus, ela é tremenda, porque ela vai gerar essa proteção, vai gerar essa certeza de que mesmo que e nós não estamos andando no vale de sombra da morte, não é verdade? Esses últimos 7 meses, então, como temos andado nesse vale de sombra da morte, como temos tido medo de tudo aquilo que tem acontecido, mas o quanto Deus tem nos guardado, o quanto Deus tem nos protegido, o quanto Deus tem protegido a sua casa, a sua família. E é importante que você entenda isso. Deus não está ausente, Deus não está longe, Deus está presente. Ele diz, o salmista reconhece isso, tu estás comigo. E é isso que não me faz temer diante das dificuldades. Quando o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar, e não vai faltar essa proteção, porque essa companhia de Deus, ela é presente na minha vida. Eu convoco você a entender isso, eu convoco você a enxergar pela fé, na verdade, pela sua própria experiência pessoal, essa presença de Deus na sua vida, que tem guardado a sua casa, guardado a sua família, essa presença de Deus que tem te tirado o temor diante de tantos medos que estamos enfrentando nesse tempo. Mas esse salmo vai continuar um pouco mais. E ele vai dizer nas suas últimas frases, não é verdade? Ele termina aqui dizendo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele encerra dizendo assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora, ele promete restauração. Que coisa interessante, né? Ele promete suprir as necessidades, não é verdade? Ele promete essa companhia dele, que gera essa proteção, que nos tira o medo, e ele agora promete restauração. Interessante que o texto diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Alguns acham que isso é Deus preparar uma mesa para você, no sentido de que você vai se sentar e os inimigos vão olhar para você, olhar para a sua vitória, olhar, né, para os seus benefícios, olhar para aquilo que Deus faz contigo, te colocar nessa posição, na verdade, diante dos inimigos, quando olham e veem a vitória. Isso até acontece, Deus até faz com que os inimigos olhem para nós e vejam o quanto Ele tem cuidado de nós. Mas eu olho para esse texto diferente. Quando se preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, irmãos, dentro dessa restauração de Deus, um desejo de Deus de reconciliação. Mesa é lugar de reconciliação. Mesa é lugar de se sentar para se alimentar. Mesa é lugar onde se senta para comer junto. Mesa é onde se juntam as pessoas, na verdade, para um alimento. Essa ideia de mesa, ela tem uma ideia muito ligada a essa questão de comunhão. De comunhão. Então, por isso eu vejo aqui reconciliação. Deus está prometendo que vai nos reconciliar. E olha que coisa interessante, Ele está dizendo reconciliação com inimigos. Meus queridos e amados irmãos, como é importante a gente viver nesse tempo, um tempo de reconciliação. Quantas coisas aconteceram nos últimos meses e talvez nos últimos anos que nos separaram, não é verdade? Quantas questões ideológicas, quantas questões relacionadas a tudo aquilo que a gente tem visto aí, né, tem acontecido, quanto disso tem nos separado. Com tristeza nós estamos vendo famílias que se separaram por questões ideológicas. E a gente fica imaginando como Deus quer a reconciliação dos amigos, como Deus quer a reconciliação dos familiares, como Deus quer a reconciliação dentro da sua própria igreja, porque às vezes essas questões externas, elas invadiram verdadeiramente o nosso arraial e dividiram amigos dentro da igreja, dividiram famílias dentro da igreja. E isso é tão terrível. E eu olho para esse texto e vejo Deus convidando todos à mesa, convidando a todos à mesa dessa reconciliação. E olha que coisa interessante que ele diz assim, ó, na verdade, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha essa palavra unção, é interessante, não é verdade, irmãos? Nós estamos no Velho Testamento, e essa questão do óleo ungindo, né, era usado lá para o sacerdote, e quando a unção era derramada sobre o sacerdote, no sentido figurado ali pelo óleo, o que acontecia, meu amado? Esse sacerdote, ele passava a ter, né, essa pessoa ungida, ela passava a ter autoridade. E olha que eu fico pensando quanto dessas inimizades, o quanto do fato de não nos reconciliarmos, o quanto do fato de nós não nos assentarmos mais à mesa com pessoas
pessoas que assentávamos antes. O quanto, meus amados irmãos, o fato de que nós estamos tomando posturas diante das realidades que estamos de vida, que tem nos feito pessoas amargas, tem nos feito pessoas que têm proferido palavras amargas em relação a outras pessoas. Na verdade, temos tido aí a nossa razão e dentro da nossa razão achamos que podemos falar o que queremos falar, que podemos expressar, ainda mais nesse tempo, na verdade, onde usamos a nossa mídia social, talvez para expor nossos sentimentos e pensamentos, e às vezes os expomos, irmãos, de forma irresponsável, às vezes nos expomos de forma agressiva, às vezes nos expomos de forma desrespeitosa. O quanto disso, na minha visão como pastor, tem tirado às vezes a nossa própria autoridade. Não é verdade? A nossa própria autoridade que essa unção deve trazer para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Então, irmãos, essa reconciliação é preciso para que a unção seja verdadeira na nossa vida, para que nós possamos realmente prosseguir. Na verdade, ele vai dizer: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É preciso transbordar de alegria, irmãos, é preciso transbordar de perdão, é preciso transbordar de comunhão. O mundo já está cheio de ódio, irmãos. Na verdade, as pessoas que não conhecem, talvez não tenham esse amor de Deus no seu coração, essas pessoas às vezes estão transbordando de ódio, né, em tantas coisas. Por que nós, irmãos, que temos a fé em Deus, por que nós que somos filhos de Deus, por que nós que temos esse Senhor como pastor, não tomamos uma postura também diferente em relação a estarmos de bem com todos, em relação a podermos fazer as nossas amizades, restaurar as nossas amizades, para que possamos receber, irmãos, essa unção que nos qualifica e que nos dá autoridade para que possamos proclamar as bem-aventuranças desse pastor. E ele vai encerrar dizendo, na verdade, ele vai dizer: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, na verdade, e ele vai dizer no final: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia. Nosso Deus é bondoso e misericordioso. E Ele quer que nós também sejamos bondosos e sejamos misericordiosos. Por isso eu queria convidar você nesse tempo para fazer diferença. Queria convidar você nesse tempo para fazer diferença, não simplesmente como uma voz que denuncia, porque é importante também que tenhamos a liberdade de denunciar aquilo que porventura está errado. Na verdade, eu convido você para ser uma voz, não que de alguma forma ecoe, na verdade, como uma voz de insatisfação, como uma voz de desrespeito, na verdade, como uma voz que de alguma forma não ajunta, não agrega. Mas eu convido você, como servo do Senhor, eu convido você que de uma forma muito especial você possa, meu querido amigo, ecoar a sua voz como uma voz de esperança, como uma voz de paz, como uma voz de alguém, como diz aqui, o texto bíblico vai dizer isso, não é verdade? Certamente que a bondade e a misericórdia, uma voz cheia de bondade, uma voz cheia de misericórdia, que retrata o fato de que verdadeiramente o Senhor é o seu pastor. Que Deus abençoe grandemente a você que está recebendo essa palavra nessa manhã, ou nesse dia, né? Está sendo gravado nessa manhã, mas você que está recebendo essa palavra nesse dia, que Deus possa abençoá-lo grandemente, que Deus possa fazer ele entender exatamente isso. Esse Senhor que é o nosso pastor, na verdade, ele promete. Na verdade, ele promete suprir todas as nossas necessidades. Ele promete a companhia dele que vai gerar essa proteção. E ele promete, meus amados irmãos, a restauração na nossa vida, onde nós vamos restaurar os nossos relacionamentos, nos reconciliando, sentando à mesa, onde vamos receber esse óleo sobre a nossa cabeça, que é a presença do Espírito Santo de Deus, numa visão neotestamentária, dessa unção de Deus que vem sobre nós para nos qualificar e para nos dar autoridade para pregar essa palavra. E que assim possamos, irmãos, como o Senhor mesmo, na verdade, ser cheio, na verdade, dessa misericórdia do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um feliz dia. E não se esquece, se essa palavra abençoou o seu coração, compartilhe ela com mais alguém. Compartilhe ela com mais alguém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.